Com o Baixada Esporte nesse dia 9 de julho, dia em que é feriado em São Paulo pela Revolução de 1932, dia da vergonha nacional. Isso mesmo, vergonha nacional. E aí eu te pergunto, por que vergonha nacional se a seleção brasileira, que deveria ser do povo, é de uma instituição privada chamada CBF? Isso tudo nós vamos falar hoje aqui no Baixada Esporte, porque o programa vai pegar fogo. Vamos direto para a internet, vamos ver o que está se falando a respeito disso. Coloca aí, jornal Meia Hora, vamos lá. Não vai ter capa, olha só, luto. Hoje dá para fazer graça, a gente ficou com vergonha. Amanhã nós voltamos. Enquanto você lê isso, mais um gol da Alemanha. Jornal Meia Hora, tá certo. Parabéns, bela capa. Vamos ao extra, vamos lá. Pior vexame da história. Brincadeira. Jornal Bild da Alemanha. Duncan, 7-1. Que beleza, hein? Obrigado, nós te amamos. Obrigado, nós te amamos. E eu vou te falar que eles respeitaram muito o povo brasileiro, hein? Muito. L'Equipe da França. Le Desastre. Davi Luiz, coitado do Davi Luiz. Põe o Olé no ar, vai, vamos lá. Olé, Hexa mais um. É isso aí. Hexa mais um. É hepta agora, Filipão. Estadão, põe o Estadão. Quem chega lá? Aí é outro jogo, é o jogo da tarde de hoje. Argentina ou Holanda? Holanda ou Argentina? São os destaques da internet. Luiz Roberto, vem pra cá, vem cá. Vai ficar aqui do meu lado hoje. Olha só. É o nosso Bernard. É o nosso Bernard. Aí é demais. Olha o tamanho. É o Bernard do Baixada Esporte. Mas é verdade. Tchau, Filipão. Vou te contar, Luiz Roberto, que coisa, hein? Olha, Alessandro, um abraço para tu. Eu vou te falar que eu preferia a Renata Fã do meu lado, mas eu vou aceitar você hoje, tá bom? Eu tô de saia, depois vou mostrar a saia que eu tô usando aqui para você já. Olha, soberba. Um dos itens que vou falar no programa de hoje. Animadores de ônibus de seleção brasileira. Não sabia que tinha isso. Tem animador de ônibus. Ontem, Vampeta e Edilson animando. Sambinha, pá, no ônibus. Desceu todo mundo, batendo no vidro. Pá. Eu falei, agora vai. Agora vai. Aí vamos até as pessoas que foram olhar a Alemanha. 2. Quem foi? 2. Roque. E teve o outro... Alexandre Galo. Tadeu Galo. Viram a Alemanha. Puxa vida, não viram o meu campo. Você roubou meu destaque. Aí eu quero ver. Puxa vida, 2 observadores vendo a Alemanha. Vamos a Granja Comari. Estou posicionado, Granja Comari. Olha, o Filipão acabou de andar agora pelo caminho aqui do campo. Frescurite, muita TV. Na Alemanha não tem nada disso. 15 minutos de imagem, tá bom, Alessandro, tá bom. Escolheram o melhor lugar. Fizeram o que tinham que fazer. Ficaram simpáticos os alemães. Ótimo. Gente, tem muita coisa. Mas antes, hoje é 9 de julho. Hoje também a independência da Argentina, a Revolução da Argentina, 9 de julho. Um dia importante para a Argentina hoje. Será que o jogo de ontem, o resultado de ontem, foi o combustível que a Argentina queria para hoje? Para ganhar, para disputar o título no Brasil? Será que é isso? E 9 de julho representa uma grande data para mim e para toda a minha família. O aniversário da minha esposa, Silvia Barreto, 40 e poucos. Não é, Silvia? Precisa falar a idade. Não falei idade. Falei a idade. Falei quase a tua idade. Olha, o Alessandro, o Guido, que vai falar daqui a pouco, e todos os companheiros aqui, o Edson, que está em casa, te deseja feliz aniversário, que você realmente é uma guerreira. Acima de tudo, é uma guerreira, é uma grande mãe. Obrigado, Alessandro. E continua sendo minha grande amiga e minha agenda telefônica. Sempre que eu preciso, eu ligo para a Silvia para pegar um telefoninho de alguém. Tudo não enche meu saco. Beijão, Silvia. Parabéns, muitas felicidades para você nesse seu aniversário. Infelizmente, poderia estar comemorando melhor, né? Com a seleção brasileira classificada para a próxima fase, para a final da Copa do Mundo, mas não deu, né? Não deu. Vamos lá para a ponta esquerda. Lá tá ele, centroavante, matador. Faltou isso ontem, hein? Cadê o Fred? O que aconteceu com o Fred? Rodrigão! O Fred e o Cone, vou te contar, lado a lado. Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Nenê. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Luiz Roberto. Felicidades à sua esposa. Hoje eu vim de luto, né? Todo de preto, em homenagem à seleção brasileira, né? Não vou crucificar um ou outro jogador. Sempre bati na tecla
que quem comanda a nossa seleção, que é o maior culpado, que é o seu Luiz Felipe Scolari, que no meu ponto de vista, desde o primeiro jogo, não soube formar a sua equipe, nossa seleção, num esquema tático adequado. E como eu vejo bastante nas redes sociais e como diz o compadre Washington, sabe de nada, é inocente. Eu acho que essa frase aí fica para todos nós brasileiros, que quem entende bem de futebol e quem gosta do futebol, sabe que a nossa seleção não ia muito longe, né? Sufoco contra a Croácia, sufoco contra o México, fomos enganados contra Camarões, novamente sufoco contra Chile e Colômbia. Aí pegamos uma seleção de verdade, né? Eu acho que não devemos só bater no Brasil, mas temos que parabenizar o excelente futebol que foi apresentado ontem pela Alemanha. Com certeza, a Alemanha teve, acho que, uma das grandes apresentações da Copa do Mundo ontem contra o Brasil, como já havia feito contra Portugal na primeira partida, quando colocou 4-0 em Portugal. E muita gente, né, criticou o Cristiano Ronaldo pela goleada de 4-0 no primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Alemanha. Agora, eu vou perguntar para ele, que é treinador, experiente, aí um treinador da seleção brasileira, né, que nós vamos falar muito de seleção brasileira, que não pode ser de uma instituição privada. Aí ele pega e contrata uma comissão técnica toda e tudo mais, aí pega Roque Júnior, Alexandre Galo, e manda os caras assistir o jogo da Alemanha e fala assim, ó, me fala, quem que eu devo colocar para ganhar o jogo da Alemanha? Aí os caras falam assim, ó, coloca o Bernard, a solução é o Bernard. E aí esquece no meio campo e os caras deitam e rolam no meio campo. Que observador, hein, Nenê? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre, Alessandro, Rodrigo, Guido, Luiz, amigos. É complicado, mas eu acho que também, Alessandro, que ele não resolveu sozinho essa situação. Eu acho que a comissão técnica dele, Parreira, Paixão, Murtosa, todos esses participaram dessa reunião. Agora, o que eu achei estranho, o Luiz falou que o Vampeta e o Edilson foram no ônibus e tudo para alegrar, e no final barraram o Cafu. Quer dizer, o José Maria Marim falou que não queria pessoas estranhas dentro do vestiário. Quer dizer, barraram o capitão do último ganhador do título para o Brasil, o capitão do último título, barraram na porta. Quer dizer, a vergonha estava total, o vexame estava total no final do jogo. Quer dizer, ninguém sabia o que fazer, estavam meio atordoados com o baile que tomaram. Bom, Guido Bortolomazzi, ontem a gente falava, depois da partida ao telefone, o Guido estava revoltado, e eu tenho certeza que eu não vou nem perguntar, ele vai externar todo o sentimento dele agora aqui no Baixada Esporte. Boa tarde, Guido Bortolomazzi. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E antes de mais nada, vou trocar a Ramena pelo Luiz Roberto, tá? Tchau. No próximo programa. Ramena, um beijão pra você. Vou trocar você, vou colocar do lado aqui. O que ela tem que eu não tenho, querido? Várias coisas. Aonde, amigo? Várias coisas. Aonde? A capacidade de anotar tudo. Tá certo, vai nessa. Eu acho que falar do que aconteceu ontem é chover no molhado. Porque ao longo da Copa do Mundo, nós aqui no Baixada Esporte, relatamos fatos que nós estávamos enxergando e que poderiam acontecer com essa seleção brasileira. Primeiro, a falta de responsabilidade dos próprios dirigentes da CBF, e a seleção vira sempre um circo, porque eles estão mais preocupados em merchandising, em aparecer, em fotografias, em vender camisa, do que pensar e focar numa competição que dura apenas um mês. Uma competição que a gente deveria ter a seleção brasileira focada 24 horas em cada jogo que estava acontecendo durante a Copa, e não ficar, e eu falei aqui, pô, a Granja Comari recebendo crianças, recebendo família, de tudo quanto era jeito, o helicóptero descendo no campo, era uma festa só, Isso não é uma Copa do Mundo, sabe? Isso daí não é um circo, isso aqui é uma competição em que o povo brasileiro é o maior interessado no futebol do mundo, e provou isso aí ao longo da Copa do Mundo. Então, tá na hora da gente parar mesmo, fazer uma reciclagem geral do que aconteceu na Copa do Mundo, porque isso já não é de hoje. O Brasil não está se reciclando, o Brasil não está se aprimorando, o Brasil está empurrando com a barriga tudo que está acontecendo. O Brasil acha que aqui brota
e as coisas acontecem como elas têm que acontecer naturalmente, e não é assim. O futebol mundial está mudando a cada dia. Nós vimos a tecnologia que a Alemanha trouxe para essa Copa do Mundo para ajudar os seus jogadores, e isso aconteceu na Copa do Mundo, nesses jogos que nós vimos. Nós falamos aqui a respeito do posicionamento da Alemanha contra o Brasil, o que eles poderiam tirar de proveito, até pela tecnologia que eles trouxeram, para mostrar aos jogadores da Alemanha os erros que alguns jogadores do Brasil cometem, eles teriam que tirar proveito disso, e isso aconteceu. Então está na hora de nós brasileiros, do modo geral, dos políticos brasileiros, do modo geral, dos homens que administram esse país, do modo geral, de entender que o futebol é uma das grandes arrecadações financeiras desse país. E que nós precisamos encarar isso como uma grande indústria. Mas indústria que traz benefício, não malefício. Como agora. Sabe por que eu fiquei, doeu no meu coração esse 7-1? Porque ontem eu vi imagens do mundo inteiro. E brasileiros na China, no Japão, no México, na Inglaterra, em todos os lugares do mundo, chorando. Porque o Brasil tomou uma goleada histórica. Isso vai ficar marcado pro resto da vida. Perder de 7-1 dentro do seu país. Envergonhar o povo brasileiro. Na Copa do Mundo. Isso daí é que dói no coração. Você vê o sentimento do povo em todos os cantos desse mundo. E aí você vê uma seleção brasileira omissa, uma seleção brasileira irresponsável, uma comissão técnica irresponsável. E jogou por terra todo o nome do Brasil. Manchou o Brasil, manchou. Manchou a camisa da seleção brasileira. Manchou todos os títulos que nós ganhamos. Esse 7-1 manchou e não vai sair da história. Vai ficar cravado lá, ó. Qualquer brincadeira que você falar com o argentino hoje, ele vai tirar um sarro da sua cara. O alemão vai tirar um sarro da sua cara. O francês, o italiano, qualquer um vai falar sempre: nego duro, vocês tomaram de 7-1 numa Copa do Mundo dentro do seu país, vocês vão falar o quê? E eles têm razão. Bom, o Parreira, ele mesmo, o Kiko, que ficou do lado do Filipão e do lado do Luiz Roberto Murtosa, ali do banco. Em 2013, quando o Santos perdeu para o Barcelona, aquela derrota cachapante por 8-0. 2012. 2012. 2012. Ou 2013. 2012, é 2012. 2012, Desculpa, final de 2012. 2012, ele falou a respeito da derrota do Santos. Vamos colocar no ar aí, coloca aí. A decisão? Ninguém vai dizer que um 8-0 entre Santos e Barcelona é um resultado normal, que não é. Mas, na verdade, o Santos, naquele momento, não representa o futebol brasileiro atual. O futebol brasileiro atual é aquele time da Copa das Confederações. Aquilo sim é o futebol brasileiro. Bom, ele falou a respeito, né? Todo mundo escutou o que ele falou a respeito, menos nós aqui no estúdio não escutamos. É verdade. Nós não escutamos aqui no estúdio. Dá para repetir para a gente escutar? Porque quem está em casa escutou e a gente não. Depois a gente coloca então a respeito disso. Mas antes do intervalo, eu quero falar para você da Sky. A Sky você já conhece, é a melhor TV por assinatura do Brasil. Ontem, você que assistiu o jogo em alta definição com a sua Sky, você pôde ver detalhes importantíssimos do jogo. Pode ver o choro do Davi Luiz no final, a lágrima grossa caindo, porque esse jogou com gana, jogou com raça. Só que jogou errado ontem, né? Foi o melhor jogador do lado direito, passaram para o lado esquerdo, depois o Nenê vai explicar isso e o Rodrigão também, mas nós vamos falar muito a respeito disso. Agora, a Sky, você já sabe, Sky você tem pacotes imperdíveis para você. Você tem a Sky Fit 1, são 91 canais, por apenas R$ 49,90 com débito em conta. Você tem a Sky Fit 2, são os mesmos 91 canais, só que 2 aparelhos na sua casa e você paga apenas R$ 59,90. Agora, se você quer HD, você tem a Sky Mix HD, são 138 canais com 18 canais em HD. E olha, meu amigo, HD mesmo é na Sky. E aí você vai pagar apenas R$ 99,90. Sky Litoral, 4104-1234, 4104-1234. Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Rodrigão, Davi Luiz jogou de forma errada ontem? A zaga do Brasil estava capenga? Como eu falei, né, Alessandro, não adianta a gente agora crucificar um setor ou um jogador. Ninguém esperava o Bernard como titular. E muito menos o Bernard marcando. Eu assisti a partida por uma emissora que não foi a Globo e os comentários estavam batendo com os meus, do Falcão e do Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Porque o Bernard é um jogador de contra-ataque.
ele estava acompanhando o lateral e não tinha força para atacar. Primeiro, nós sabíamos que já não teríamos a força no meio de campo quando entrou o Bernard. O Oscar jogou, eu acho que 5, 10 minutos somente ali no meio de campo. Novamente ele abriu para a esquerda. O Filipão esperou nós estarmos perdendo por 4-0 para inverter e colocar o Hulk, que eu sempre bati nessa tecla, que é a sua posição de origem, que é do lado direito. Então, lógico, nós temos que entender, e eu como fui jogador, eu sei, foi um baque muito grande nós tomarmos 4 gols em 6, 7 minutos, 4 gols, né? 4 gols em 6, 7 minutos. Isso aí, o jogador dentro de campo, a autoestima, ela começa realmente a cair. Mas, pô, é como eu falei, a comissão técnica, ela armou de forma errada. Nós entramos erradamente com o Bernard. Eu não concordo com a escalação de ter colocado o Bernard. Eu acho que nós teríamos que, lógico, bati na tecla de não entrarmos com mais um volante, entrarmos com o William, que aí sim, ele iria ganhar uma força ali no meio de campo. E outra coisa, eu pude perceber que a seleção da Alemanha, eles jogam agrupados, com 3 jogadores sempre próximos um do outro. A nossa seleção joga muito espaçada. Então, quando um jogador pega na bola, vai procurar o outro, além de estarmos estáticos dentro de campo, não aparecemos para jogar. Então, lógico, a Alemanha deu uma lição de esquema tático. Bom, daqui a pouco, na volta do intervalo, nós vamos colocar de novo o que o Parreira disse, nós vamos aqui debater, vamos falar a respeito da CBF, né, da seleção brasileira, o que deve ser feito no futebol, porque agora já passou, 7-1, nós já temos essa marca, como disse o Guido, para o resto da história, tá carimbado 7-1 da Alemanha em casa na Copa do Mundo do Brasil. Carimbado, não tem jeito. É a mesma história da vergonha de 78 na Argentina, quando fizeram toda aquela manobra com o Peru para o Brasil ficar fora. Tá carimbado na história. A mesma coisa de 50, hoje os jogadores de 50 estão perdoados, porque tomaram de 2-1 do Uruguai. 2-1, perderam a final em casa. Nós tomamos de 7 ontem. Isso tudo fica história. A história fica, permanece, infelizmente. Daqui a pouco a gente volta com mais Baixada Esporte para você.